Olá, vamos ver agora sobre multa reparatória. Multa reparatória. Talvez essa seja uma multa pouco conhecida pelos condutores e pelos candidatos aí. Ela consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 297, mas lembrando, gente, que a multa ela é calculada com base no que o Código Penal prevê. Repetindo para vocês não confundirem. Nós estamos falando de Código de Trânsito. O artigo 297 do Código de Trânsito prevê o pagamento de multa reparatória para poder ressarcir sobre danos materiais causados a uma vítima, a um terceiro. Mas se na prova perguntar, essa multa será calculada com base em quê? No Código Penal. Ok? A multa não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, óbvio. Aplica-se à multa reparatória o disposto nos artigos 50 e 52 do Código Penal, viram aí? E na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado, ou seja, em caso de numa ação judicial, a vítima, vir a receber indenização civil pelo dano causado, será abatido no valor da indenização o que foi pago na multa reparatória. Crimes de trânsito, tipos e penas. Esse é o capítulo 19, seção 2 do Código de Trânsito Brasileiro, falando sobre todos os tipos de crimes de trânsito. Só tomar cuidado para não confundir infração de trânsito com crime de trânsito. Infração é uma desobediência que vai resultar em multa. O crime de trânsito é algo mais sério. Certamente irá a juízo e pode resultar até mesmo em detenção ou reclusão do criminoso, no caso, que é o infrator, vamos dizer assim. Mas alguém caracterizado já como criminoso que praticou um crime de trânsito. Vamos ver, vamos conhecer esses crimes? Vamos lá. Causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, 5 a 10 anos de reclusão. Aqui é o seguinte, sempre no quadrinho vai vir uma referenciazinha aqui, ó. Tá aqui, REC. Esse REC quer dizer reclusão. Então aqui, causar morte resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, 5 a 10 anos de reclusão. Causar lesão corporal resultante de corrida, disputa ou competição não autorizada, 3 a 6 anos de reclusão. Se o homicídio culposo ocorrer nas seguintes condições: condutor com capacidade psicomotora alterada por álcool ou substância psicoativa, ou participando de disputa, competição ou exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, a pena será de 2 a 4 anos de reclusão. Observe que aqui disse homicídio culposo. Homicídio causou morte. Culposo quer dizer não intencional, ou seja, o condutor não quis causar a morte, foi culposo, não intencional, mas ocorreu em razão de capacidade psicomotora alterada, ele estava embriagado ou sob efeito de substâncias psicoativas, ou então estava batendo racha, disputa, competição ou exibição e demonstração em perícia e manobra de veículo em via pública não autorizada pela autoridade competente. Viram? Então aqui 2 a 4 anos de reclusão. Nós vamos ver, a partir de agora, as penas que vão resultar em detenção e não reclusão. Qual é a diferença de detenção para reclusão? Já entra numa área, uma questão jurídica, mas rapidamente e de forma bem simplória vamos tentar explanar isso aí. A detenção, obrigatoriamente, será cumprida em regime aberto. A reclusão, ela pode ser cumprida até mesmo em regime fechado, certo? A detenção aberta ou semiaberto. Fechado para detenção, não. Agora, a reclusão
ela pode ser aplicada em regime fechado, ou seja, é uma forma mais severa de penalizar aí a pessoa pelo crime praticado ou crime cometido, ok? Muito bem. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, praticou homicídio culposo, levou alguém à morte, não intencionalmente, porque o culposo, sempre que aparecer essa palavra culposo, quer dizer que não foi intencional. Nós até vimos agora, no slide anterior, o homicídio culposo, mas resultante de embriaguez, substância psicoativa, ou estava batendo racha ali na via, aí resultou no homicídio culposo. Não quis matar, mas em razão da inconsequência, da irresponsabilidade, da imprudência do condutor, a morte veio ocorrer, o óbito ocorrer na vítima. E nesses casos, as penas são agravadas. Elas podem ser aplicadas na reclusão, onde o infrator pode ficar recluso mesmo, ele pode ficar em regime fechado. E aqui nós estamos falando de detenção, onde simplesmente causou o óbito não intencional e também não estava dentro daqueles agravantes que nós vimos no slide anterior. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que no slide anterior as infrações foram colocadas, os crimes foram colocados na cor vermelha. Aqui já está na cor azul e o próximo na cor verde. A cor tentando representar aí a gravidade do crime cometido. Vamos ver? Então, 2 a 4 anos, detenção, observaram? Agora já não é mais reclusão, reclusão é só para aqueles da cor vermelha que nós vimos no slide anterior. Dirigir sob influência de álcool, ou seja, mais de 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar. Ou substância psicoativa, pena 6 meses a 3 anos de detenção. Participar de corrida, disputa ou competição não autorizada, pena 6 meses a 3 anos de detenção. Praticar lesão corporal culposa, não levou a óbito, mas causou lesão corporal culposa, não intencional, na direção de veículo automotor, pena 6 meses a 2 anos. E agora a parte dos crimes na cor verde, que são os menos graves, são aqueles que vêm de 6 meses a 1 ano, nunca passa de 1 ano a detenção. Deixar o condutor do veículo de prestar imediato socorro à vítima, afastar-se do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, violar a suspensão ou a proibição de se obter habilitação para dirigir, dirigir sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, entregar a direção à pessoa não habilitada, cassada ou sem condições de conduzir o veículo, cassada no caso aqui é a habilitação dessa pessoa. Trafegar em velocidade incompatível nas proximidades de escolas, hospitais, e continua, porque tem reticências aqui. Inovar artificiosamente o local do acidente a fim de prejudicar as investigações. Então, todos esses crimes relacionados aqui na cor verde, a pena será a mesma, 6 meses a 1 ano e sempre detenção. Então, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, nós vimos 2 slides anteriores, nós vimos aquele slide que tinha os crimes na cor vermelha e vimos o posterior a ele, que são os crimes na cor azul. Se eu não me engano, são 7 crimes relacionados, 4 no azul e 3 no vermelho. Decorem esses, são os que têm as penas variadas, e lembrando sempre que os que têm a cor vermelha são os mais graves. Porque o que sobrar, no caso esses verdes que vocês estão vendo na tela, vocês já sabem que a pena dele é de 6 meses a 1 ano. Qualquer um desses que sobrar, 6 meses a 1 ano. Decorou aqueles 7 primeiros? Pronto, não precisa decorar todos, está vendo? Decorou só os 7 primeiros, o que sobrar vai ser 6 meses a 1 ano, que é o que vocês estão vendo na tela aí agora. Muito bem, agora vamos ver sobre embriaguez, caracterizada como infração. A base legal para esse estudo é o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 12.760 de 2012, que é a atual Lei Seca, e a Resolução 432 do Conselho Nacional de Trânsito. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência é infração gravíssima.
qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado já caracterizam a infração. Viram? Qualquer concentração de álcool por litro de sangue. 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar. É sempre bom prestar atenção nisso. Aqui, litro de sangue. Aqui, litro de ar alveolar. As penalidades para esse tipo de infração são multa gravíssima vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E as medidas administrativas para esse caso são retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Só lembrar o seguinte, é muito comum o candidato errar na prova qual a medida administrativa aplicada nesse caso, ou quais as medidas, porque ele pensa, é uma infração tão grave, vejam, gravíssima vezes 10, que ele já logo assimila isso à apreensão do veículo. O veículo vai ser apreendido. Não é. Cuidado com isso. No caso de embriaguez, o veículo será apenas retido. Qual é a diferença de retido para apreendido? Apreendido ele vai para o pátio. Retido não, fica no local até que a irregularidade possa ser sanada. Qual é a irregularidade aí? Condutor embriagado. Então, simples, arranja alguém são e habilitado para poder retirar o veículo. Entenderam? É só lembrar, o veículo não está embriagado. Quem está embriagado é o condutor. Portanto, o problema a ser resolvido é arranjar outro condutor, não sendo então necessária a apreensão do veículo. Basta que ele fique retido. Cuidado com isso, tá? Então, as penalidades, vocês viram aí na tela, é gravíssima vezes 10 e da suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o veículo vai ser retido e a habilitação recolhida. E aqui a observação, em caso de reincidência desse tipo de infração no período de 12 meses, a multa será aplicada em dobro. E agora a embriaguez, crime, caracterizada como crime. Eu vou até voltar ao slide, gente, pelo seguinte, aqui nós vimos a embriaguez, que caracteriza a infração. Para caracterizar a infração, qualquer concentração de álcool por litro de sangue já caracteriza a infração. Vocês vão ver aqui agora que não é qualquer quantidade que caracteriza o crime, não. Já tem um limite, tá? O crime de embriaguez é caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Exame de sangue com 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Então, para caracterizar o crime, tem que ter 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue. Ou teste de etilômetro com 0,34 ou mais miligramas de álcool por litro de ar. Então é isso. Os candidatos vivem me perguntando, mas você falou que era 6 decigramas, na minha prova caiu 0,34, é 6 ou é 0,34? Você disse que qualquer concentração já era errado e que agora tem aí os 6 decigramas ou mais para caracterizar. É a confusão que o pessoal faz. Existe embriaguez infração e existe embriaguez crime. Vocês viram no slide anterior a embriaguez infração, onde qualquer concentração de álcool por litro de sangue caracteriza a infração. Ou 0,05 miligramas de álcool por litro de ar também caracteriza a infração. Agora aqui nós estamos vendo a infração, ou no caso, a embriaguez, crime e não infração. Para caracterizar crime, só se tiver 6 ou mais decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar. Então, se é 6 ou 0,34, é o caso de ser por litro de sangue ou por litro de ar. Então, tem que prestar atenção nisso. Por isso que eu fiz a ligação aí com a setinha para vocês perceberem. E se é qualquer quantidade, ou 0,05, conforme no slide anterior, aí é o caso de ser crime, ou embriaguez, caracterizando infração, ou embriaguez caracterizando crime, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, tentem não confundir isso. Embriaguez infração, embriaguez crime. Tem a quantidade de álcool por litro de sangue e a quantidade de álcool por litro de ar. Também exames laboratoriais, em caso de outras substâncias psicoativas.
Sinais de alteração da capacidade psicomotora e detenção de 6 meses a 3 anos. Então está aqui a imagem representando o caso de detenção na embriaguez crime. Com isso nós vimos aí os crimes de trânsito, vimos sobre multa reparatória, depois os crimes de trânsito e agora por fim a embriaguez caracterizando a infração e a embriaguez caracterizando crime. Revejam essa aula para que não fique qualquer dúvida, principalmente em relação aos índices apresentados aí, índice por litro de sangue e índice por litro de ar, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder a questão que vier a ser abordada na prova de vocês nesse sentido. Na próxima aula a gente já vai ver as 10 questõezinhas, revisando, recapitulando o conteúdo que foi passado dentro desse módulo Infrações e Penalidades. Imperdível. Aguardo vocês.